Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal. Antes de mais nada, você que ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se você gostou, no final, dá aquele joinha pra gente, tá bom? Que isso ajuda muito o nosso canal, ok? Dando continuidade ao nosso assunto, né, sobre depressão, é um assunto super importante que vem crescendo cada vez mais, porque a cada dia mais descobrimos mais pessoas com depressão, né? E eu tenho recebido relatos, né? Eu estou até muito feliz porque as pessoas têm me mandado relatos da vida delas, né? Do que vem acontecendo na vida delas. E algumas pessoas até perguntam se eu sou psicóloga, né? Eu já informei, não sou, né? Eu não sou uma pessoa gabaritada, né, nesse sentido, mas eu tenho a experiência e é isso que eu venho fazer aqui, é dividir experiências para a gente fazer uma rede de apoio, para a gente formar uma rede de apoio, né? Estamos todos no mesmo barco, né? E então, por que não nos ajudarmos, né? E hoje eu vim falar aqui uma coisa muito importante. Ontem, conversando com um amigo meu, né? Ele é um amigo muito querido, uma pessoa que é super alto astral. Sempre tá ali de prontidão para todas as festas, inclusive até oferecendo muitas vezes um espaço para festa. Aquela pessoa festeira, né? Uma pessoa que gosta de tomar uma bebidinha com os amigos, que gosta de estar junto com os amigos, né? Uma pessoa muito alegre. Mas essa pessoa, ela teve, né, antes mesmo de eu conhecer, ela teve um momento na vida dela em que ela atentou contra a própria vida. E ela, praticamente, ela quase... Ela diz que morreu e nasceu de novo, né? Ela atentou contra a própria vida, foi encontrado pelo pai, que conseguiu salvá-lo, ajudou, graças a Deus, e hoje ele tá aí, né, cheio de vida, enfim. Seguiu a vida dele, né, passou, ele tem um filho, na verdade eu não sei dizer se quando ele atentou contra a vida dele ele já tinha um filho ou se ele ainda não tinha, né, mas o fato é que a vida seguiu e, infelizmente, um tempo depois, bastante tempo depois, o pai dele veio a falecer. E o pai dele faleceu de uma forma muito brutal, muito cruel, né? Não foi uma morte, como é que a gente pode chamar? Não foi uma morte natural, né? Foi uma morte muito brutal, muito triste, muito traumatizante para ele. E ele se sentiu muito impotente, porque ele é uma pessoa que tem condições físicas de defender e proteger uma pessoa que ele ama, mas infelizmente ele não estava naquele momento, não estava na hora certa, no lugar certo, então ele ficou com aquela sensação de impotência de que o pai dele, no momento em que ele precisou, em que ele quase morreu, pôde protegê-lo, e ele não pôde proteger o pai, que veio a falecer de uma forma tão brutal. E aí, esse meu amigo, ele desacredita um pouco, pelo que eu entendi, na cura da depressão e nas relações entre pessoas que têm depressão com pessoas que não têm depressão. Ele disse que, inclusive, ele não consegue conviver com ninguém. Ele é uma pessoa que procura amigos, que gosta de estar com os amigos,
que gosta de estar em barzinho, em festas. É uma pessoa aparentemente alegre, mas ele disse que conviver com ele é impossível. E é uma pessoa que carrega dentro dele uma mágoa muito grande, uma tristeza muito grande e até mesmo, por que não dizer, uma raiva muito grande, né? Com isso eu quero dizer o quê? A gente vê por aí pessoas que a gente vê o tempo todo rindo, o tempo todo feliz, que tá ali sempre de alto astral, né? As redes sociais, elas estão sempre mostrando a maioria das vezes, as coisas boas. É a família de comercial de margarina, é aquela pessoa que tá ali sempre alto astral, sozinha na praia, é aquela pessoa que tá ali sempre dando glória a Deus por ter esse emprego, graças a Deus, né, falando sobre o presente de Deus, que é o marido, né? A gente ouve muito isso, as pessoas até brincam muito com isso. E ver pessoas que são aparentemente super felizes, a gente tem a sensação de que só a gente não é feliz. Mesmo quem não tem depressão, às vezes fala assim, nossa, só eu não tenho essa felicidade toda, né? E a gente acha que essas pessoas não têm, não sofrem, né? Não tem nenhum problema, não tem. Muitas vezes, e esse meu amigo, ele deixou isso bem claro para mim. A pessoa que tem depressão, ela sai. A pessoa que tem depressão, ela procura os amigos. Ela sai para beber. Nem sempre enche a cara, muitas vezes moderadamente. Ela vai a festas. Ela se reúne com colegas de trabalho. Ela faz tudo aquilo que eu mesma já relatei que uma pessoa com depressão deve fazer, sair para olhar, para procurar coisas novas, né, para poder você tirar a sua depressão do centro das atenções, né? Tudo isso uma pessoa com depressão ela faz. Então a gente não tem que pensar que de repente só porque a gente vê que uma pessoa está ali o tempo todo sorrindo, o tempo todo brincando, o tempo todo no meio de amigos, a gente não tem que pensar que aquela pessoa é de fato uma pessoa 100% feliz, alegre, leve, que aquela pessoa não tem angústias, que aquela pessoa não tem ansiedade, que aquela pessoa não sofre de nenhum mal, né? De 2 anos para cá, né, até por conta da pandemia, eu acredito, eu não pesquisei, mas eu acredito que o número de pessoas que desenvolveram depressão aumentou muito, porque a gente precisa muito do convívio social, a gente precisa desse calor humano, ainda que você não ande na rua abraçando todo mundo, mas a gente precisa desse calor humano. Você sair na rua e você ver uma rua deserta, em pleno dia de semana, né, onde a gente está acostumado a ver as pessoas ali ganhando o pão de cada dia. Quando a gente saiu logo no início da pandemia, dava aquela sensação triste, né? É a falta do calor humano, ainda mais o brasileiro que exala muito isso, né? Eu acredito muito em energia, né? É uma crença minha, mas eu acho que é uma coisa muito válida também. Então eu acredito que nesse período muita gente desenvolveu de alguma forma, né? A depressão, ainda que de repente, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, não sei se existe esse tipo de coisa, mas ainda que de repente da sua forma mais fraca, mais inibida, enfim, mais fácil talvez até de curar. E eu acho muito importante, né, que as pessoas entendam que quem tem depressão não está estampado na cara, né? Quando a gente fala de uma pessoa que está ali ao lado de alguém, tentando ajudar aquela pessoa a sair, né, do fundo do poço, né, mostrando para aquela pessoa que a vida vale a pena,
né, que aquilo que ela está sentindo vai passar, porque isso é muito importante, gente. É uma frase que eu falo para todo mundo, desde sempre, eu sempre falei isso para todo mundo, desde aquela pessoa que terminou com o namorado, quando eu era adolescente eu usava essa frase, né? Aquela pessoa que terminou com o namorado, aquela pessoa que perdeu o emprego, aquela pessoa que está triste porque perdeu um amigo, perdeu um parente, né? Eu sempre falo, vai passar, vai passar. É a única certeza que eu tenho. Inclusive, os nossos momentos de felicidade, infelizmente, também passam, né? Mas então a gente tem que sempre estar procurando o equilíbrio. A gente não precisa estar o tempo todo feliz, mas é importante que a gente construa a nossa vida e que a gente trabalhe, né, no nosso cotidiano para que a gente tenha pelo menos todos os dias de paz, ou o máximo de dias possíveis de paz. Né? Você não precisa estar ali o tempo todo alegre, feliz, pulando de alegria, mas se você estiver em paz, se você não estiver sentindo, sabe, se você estiver conseguindo respirar aliviado, porque a angústia e a ansiedade, ela impede você até de respirar, parece que o pulmão tá cheio, né? Você respira e parece que não encheu o pulmão inteiro, né? E aí de repente acontece alguma coisa que você nem sabe o que é, que você dá aquela respirada e consegue, é como se fosse um alívio e você não sabe nem por quê. Muitas vezes é porque você encontrou um caminho ali que você nem imaginava, né? E aquele caminho fez com que você, de repente, encontrasse uma solução e aí é por ele que você vai seguir, enfim. Mas existem pessoas, como eu falei, que não têm estampado no rosto que elas têm depressão. E essas pessoas, elas apresentam pequenas dicas muito sutis de que tem alguma coisa acontecendo na vida delas e que ela não tá legal. E essas sutilezas são muito difíceis, às vezes imperceptíveis, a gente não consegue às vezes identificar. Por isso que eu sempre acho muito importante a gente estar sempre procurando nossos amigos, uma vez por semana que seja, para a gente tomar um café, para a gente tomar uma Coca-Cola, uma bebida que seja, um sorvete, qualquer coisa, nem que seja simplesmente dar uma caminhada no calçadão da praia, ou para quem não mora na praia, dar uma caminhada, né? Dar uma caminhada no shopping, dar uma caminhada no comércio, dar uma caminhada pela rua, que seja, né? Mas que você procure seus amigos para bater um papo, para conversar, para rir um pouco, para contar histórias antigas, para contar histórias que ainda podem vir, para contar um sonho engraçado. É sempre importante, porque as relações interpessoais, né, elas são fundamentais para que a gente possa identificar um no outro aquilo que o outro precisa, né? Por que eu acho que aumentou o número de deprimidos hoje em dia? Né, gente, eu mexi aqui, ó, numa ruguinha, mas não é por isso que eu acho que aumentou, não, tá? Acho que não tem nada a ver com isso, não. Brincadeiras à parte, por que eu acho que aumentou o número de pessoas deprimidas hoje em dia? Porque as pessoas estão o tempo todo assim, ó, como eu tô agora, com a cara no celular. Entendeu? As pessoas, elas não têm mais um relacionamento de conversa entre elas, né? Elas não têm mais aquela coisa de você olhar no olho, contar uma história ali, olhando, e aí aconteceu isso, e aí foi aquilo, e não sei o que, e todo mundo ri. Não tem isso mais. Dificilmente a gente vê todo mundo na mesa ali com o celular e a pessoa rindo e conta para outra, não, porque eu tô falando com fulano aqui que aconteceu isso, não sei o que, olha aqui, ó, e mostra o celular e tal. E as relações, elas são muito mais com o celular do que com a pessoa que está do lado. Então eu sempre, sabe, acho que a dica, né, que eu dou nesse momento é quando você encontrar essas pessoas, né, é óbvio, gente, leva o celular para tirar uma selfie, tirar uma foto, que eu adoro, mas, cara, guarda o celular na hora que for conversar e, ó, assunto em dia, conta uma piada, conta um sonho, ou não fala nada, gente, não tem nada para falar.
Você acredita? Não tá acontecendo nada na minha vida. Minha vida tá tão ruim que nem coisa para falar eu tenho. Só em você dizer isso, você já vai criar um clima ali de humor lúdico, de alguma forma, e a pessoa, tá, então tá que nem a mim, minha filha. Então vamos inventar alguma coisa. Vamos lá, passou alguém na rua, vamos falar mal, vamos falar bem, vamos. Você não precisa falar pra pessoa, né? Obviamente, você não vai sair ofendendo as pessoas por causa disso. Mas sabe essas brincadeiras que a gente faz no dia a dia, né? Que, obviamente, né? Dependendo do tipo de brincadeira, ali só entre vocês, porque a gente não tá querendo ofender ninguém. Mas brincadeiras, se una com alguém, busque pessoas, busque os seus amigos, porque em um momento daquele você vai perceber, por um exemplo, numa dessas que você encontra um amigo e você diz, nossa, minha vida tá tão ruim que eu não tenho nem o que dizer, nem história para contar, e o amigo diz a mesma coisa, pronto, um já identificou no outro que tem alguma coisa errada, só ali já identificou. Você vai, como assim, sua vida tá ruim? Tô vendo você postando foto direto no Instagram, rindo, toda bonitona, não sei o quê, ih, minha filha, é tudo fake. Aí conta, vamos lá, me conta, o que tá acontecendo? E é assim que a gente vai um ajudando o outro, eu acho, né? Eu penso dessa forma. Eu há pouco tempo, né, tive uma conversa com uma pessoa que me falou muito sobre isso, né? Na verdade, eu me senti julgada porque eu estava no meu momento. Eu tinha acabado de sair do hospital porque enfim, fiz uma tentativa de autoextermínio, fiquei uma semana internada, fiquei no CTI. Isso mexeu muito comigo, porque eu vi o quanto abalou a minha família, o quanto abalou o meu filho, que nem soube, né? Óbvio, ele tem 3 anos, ele não entende, mas ele ficou sem mim durante essa semana, então isso abalou muito ele, né? E depois disso eu resolvi que eu ia me tratar, eu ia procurar todos os caminhos possíveis para meu tratamento, porque eu não quero mais ver a minha família passando por esse desespero. Não é nem por mim só, é por mim também, né? Eu decidi que eu quero viver, eu quero enfrentar essa coisa que se chama depressão, eu quero enfrentar e mostrar que eu vou vencer, porque eu quero chegar aqui e dizer, não, eu venci. Eu venci a depressão, eu não tenho mais depressão, eu não tomo mais um medicamento, né? Eu sou uma pessoa que hoje tenho paz no meu coração, tenho muitos momentos de felicidade e tenho meus caminhos, enfim. Não sei se eu vou conseguir ficar sem terapeuta, porque eu acho que isso é fundamental, mas de repente que os terapeutas sejam os próprios amigos, enfim. Mas o que eu queria dizer é que eu tive uma conversa com uma amiga minha que me cobrou muito o fato de eu não olhar para o outro, né? De eu olhar só para mim. Naquele momento eu tinha que olhar só para mim, é óbvio, porque era eu estava precisando de ajuda e eu precisava me ajudar. Tem outras pessoas que têm problema, seus amigos também estão com problema, então você não quer ouvir os seus amigos? Sim, eu posso fazer isso, eu posso ouvir, mas nesse momento eu estou precisando me ajudar. Eu estou passando por um problema muito sério e infelizmente eu não sou a melhor pessoa para ajudar ao meu amigo. Porém, eu também acatei o que ela disse e pensei que, de fato, é preciso sim você também olhar para o outro com um olhar de compaixão e pensar, eu posso estar ali naquele momento, nem que seja simplesmente ao lado daquela pessoa calada, para mostrar que eu estou ali, para a energia do meu corpo, a minha energia, a energia da minha amizade, a energia da minha bondade com aquela pessoa, do meu afeto, esteja ali presente e aquela pessoa se sinta amparada de alguma forma por mim, né? E nessa, a mãe de uma amiga minha faleceu e eu fui imediatamente para casa dessa minha amiga para poder prestar o meu carinho, a minha solidariedade, porque eu gostaria que fosse assim comigo, né? Se acontece alguma coisa com alguém da minha família, eu vou querer muitos amigos presentes junto ali comigo, mostrando, mesmo que eles fiquem em silêncio, mesmo que eles não saibam o que dizer, porque as pessoas não sabem o que dizer nessa hora,
mas mesmo assim, a presença deles é o que vai preencher aquele vazio que eu vou estar sentindo naquele momento, né? E vai ajudar muito, eu acredito nisso, né? E fui. E ali mesmo, né, naquele momento de tristeza, naquele momento de perda, né, enfim, de consolo, eu falei, eu quero ver vocês toda semana. A gente precisa se encontrar toda semana. Está acontecendo? Não, ainda não. Mas eu continuo achando importante que isso aconteça. Então as pessoas precisam procurar estar sempre com seus amigos, até para você conseguir identificar neles se eles precisam de ajuda, porque nem sempre eles vão te dizer, nem sempre eles vão saber, e não tá com certeza escrito o que ele tem. Não tá. Então a gente precisa estar ali para mostrar que a gente tem algum interesse naquela pessoa e que aquela pessoa, se ela estiver apresentando algum problema, que ela pode se mostrar, porque você vai estar ali para poder dar todo aquele amparo, dar toda aquela ajuda e mostrar para a pessoa que, ó, estamos juntos, estamos no mesmo barco ou não, mas eu tô aqui para te ajudar. Eu posso não estar deprimida, eu posso não estar passando por nenhum problema, mas eu tô aqui do seu lado e eu vou te ajudar a tirar você dessa. Você quer? Você quer sair dessa? Então, demorou. Então você conta comigo. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui agora, bem rápido, sobre uma coisa que aconteceu comigo. Eu comprei um umidificador desses que também saem cheirinho, né? E é em forma de lua, aquele famoso em forma de lua. E ele estava funcionando muito bem, sempre eu trocando a água, colocando tudo direitinho, sempre olhando para ver se estava tudo certinho, se não estava nada oxidando, enfim, cuidando, né? Porque eu já tinha tido 2 daqueles que não deu certo, e aí esse terceiro eu resolvi cuidar melhor dele, né? E estava tudo certo com ele, mas de repente ele parou de sair fumaça, estava só acendendo a luzinha, né? É uma lâmpada também e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que levar lá na loja que eu comprei, porque eu não sei o que está acontecendo, não está saindo fumaça, né, e tudo. E aí um dia, um determinado momento, eu estava limpando ali, essa luazinha ficava no quarto do meu filho. Aí eu olhei e vi que tinha uma mola assim em cima. Eu falei, é a mola do umidificador. De repente é isso que está fazendo com que não saia fumaça. E fato, foi o que aconteceu. Por que eu estou contando essa história? Tá? Porque eu tive um outro relato essa semana de uma pessoa que estava tentando identificar se havia ou não dentro dela nascendo, se ela estava começando a apresentar sintomas de depressão. E ela já pediu para a mãe dela levá-la ao médico, né? Levá-la a um psicólogo para ela poder levá-la, não sei se a um médico, psiquiatra ou a um psicólogo, mas levá-la a um profissional para ela relatar o que estava acontecendo com ela e poder descobrir se ela poderia estar desencadeando esse quadro de depressão. Então, ela não me falou o restante, o que a mãe dela disse, o que a mãe dela não disse, enfim, né? A gente conversou um pouco. Mas eu quero dizer a vocês que tem pessoas, nesse caso, chega uma pessoa, conta uma história para você, qualquer que seja a história, por mais maluca que pareça a história que a pessoa te conte, sempre recomende aquela pessoa a ir ao médico. Se aquela pessoa pede para você, então, ajuda, fala, olha, você me leva no psicólogo, se for sua filha, seu filho, não pense, é uma frescura, é uma vaidade, é porque tá todo mundo indo, agora ela quer ir também, é uma modinha. Não caia nessa besteira. Leve. Para naquele pensamento. Mal não vai fazer. E leve seu filho ao psicólogo, porque às vezes é só aquela molinha mesmo que tá faltando, entendeu? Para tudo ficar bem.
e você não sabe. Às vezes, um produto é jogado fora porque você não viu que estava faltando uma molinha só ali, entendeu? Às vezes a gente vai por caminhos muito mais longes, muito mais trabalhosos e que na verdade o problema está ali na nossa cara e a gente não está vendo. Entendeu? Então, é importante. Se alguém te pede ajuda, dê ajuda. Mas se você não é profissional, o que você faz? Olha, eu preciso de ajuda para isso, está acontecendo isso comigo. Gente, não inventa de julgar a pessoa, por mais maluca que pareça a história que a pessoa conta. Não inventa de julgar, não é ninguém para julgar. Você tem que acreditar no que aquela pessoa diz, porque você não está dentro da cabeça dela, você não está dentro do corpo dela para saber se aquilo que ela está falando exatamente o que é. Existem muitas coisas que podem estar acontecendo com uma pessoa quando ela te conta uma história. Então, o que você tem que dizer, se você não for um médico, é: procura um médico. Procura um médico e diz tudo isso a ele. Tá? Não faça nenhuma besteira. Sabe? Não faça nada que possa te prejudicar. Esse é sempre o conselho. E procure um médico. Gente, e é esse conselho que eu dou sempre para vocês. Sentiu alguma coisa diferente? Tem alguma coisa de errada? Procura um médico. Mal não vai fazer. O máximo que pode acontecer é esse médico dizer que você, na verdade, não tem nada, que é normal, que você só está triste com determinada situação, que você não precisa de nenhum medicamento e ele vai te mandar de repente para casa, vai de repente te recomendar um exercício físico, alguma outra coisa, mas mal não vai fazer. Com certeza o médico não vai estar lá com uma vassoura para poder bater na sua cabeça e te expulsar, porque na verdade você não tem depressão, não existe isso. Então, por favor, né? Se alguém te pedir ajuda, dê ajuda. Faça o que você puder fazer. E se você não for médico, recomende o médico. Recomende o médico e mais. Recomende que aquela pessoa se ame. Recomende que aquela pessoa se goste, que aquela pessoa encontre dentro dela força. Diga àquela pessoa: você tem mais força do que você imagina dentro de você. Faça isso pelos outros. Faça isso por quem você não conhece. Você vai estar ajudando aquela pessoa e aquela pessoa, de repente, vai estar ajudando outra pessoa. E é assim que se forma uma corrente do bem. Ok? Então, tá? Hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, por favor, aquele joia no final, tá bom? Um beijo e fiquem bem.